Olá, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, Universos Teológico e Missionário. É canal que se propõe a estudar teologia e também falarmos um pouco de missiologia. Então você é nosso convidado a estar conosco. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ajude-nos, dê o seu like, deixe o seu joinha aí, aperte no sino para receber notificações de novos vídeos que nós vamos estar produzindo para você. Se não gostar de cada vídeo, dá o dislike, não tem problema. Nós também aceitaremos e teremos como uma orientação para melhorarmos cada vez mais o nosso material. Então, estudar teologia é algo que nos dá prazer, alegria no coração, porque é o estudo sobre a pessoa de Deus, sobre os acontecimentos submetidos à palavra de Deus também, que é a Bíblia Sagrada. E é muito, mas muito importante que cada pessoa, independente da sua religião, da sua fé, procure conhecer mais desse livro sagrado. Com 66 livros que nós consideramos inspirados por Deus, que fazem parte do cânon das Escrituras Sagradas, a Bíblia se destaca por conta dos séculos da sua existência, daquilo que está escrito o seu conteúdo, ele é verdadeiro, é inerrante, aquilo que está escrito já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então a Bíblia Sagrada, se todos bem pensarem, deveriam ter em sua casa, e não somente ter na sua escrivaninha, na sua cabeceira de cama, mas também tê-la no seu coração. É o livro que orienta quanto à família, que orienta quanto ao comportamento, quanto à vida terrena e à vida eterna, que é fundamental. Se você imagina, por exemplo, que a vida ela acaba quando você dá o último suspiro, você está redondamente enganado. A Bíblia, que é o livro de Deus, que não mente nunca, ela mostra que após a morte segue-se o juízo e quem morre em Cristo ressuscitará, receberá um corpo glorificado. Então este é o livro que fala sobre Deus, é um livro altamente teológico e missionário, porque ele revela os atos dos apóstolos, aquilo que Jesus fez. Ele é o nosso grande missionário, porque deixou o céu, deixou a sua glória e veio a este mundo aqui e morreu por todos nós. Então este livro, eu quero passar aqui um resumo do que eu já estudei aqui juntamente com algumas pessoas, e você pode também fazer as suas anotações, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, guardar com você, salvar aí no seu smartphone, no seu celular, enfim, onde você quiser salvar, tá bom? Então vamos lá. A Bíblia, ela é um livro transcendente. É aquilo que não é natural, aquilo que é sobrenatural, porque ela traz a vontade e a mente de Deus. Vamos lá. A Bíblia foi escrita em aproximadamente 1.600 anos, por 40 escritores diferentes. 1.600 anos por 40 escritores diferentes. Ela foi escrita em 3 idiomas, em 3 línguas: hebraico, aramaico e o grego. Hebraico, aramaico e o grego. O Antigo Testamento, porque a Bíblia é dividida em 2 grandes partes, o Antigo Testamento ou Antiga Aliança e o Novo Testamento, ou chamado de Nova Aliança. O Antigo Testamento ele é formado por 39 livros. 39 livros. Enquanto que o Novo Testamento ele é formado por 27 livros. Dos 39 do Antigo Testamento, eles se dividem em 5 grupos, que são eles. Os 5 primeiros chamam-se de Pentateuco, que são os livros escritos por Moisés. O primeiro traz aí a origem do mundo, das plantas, dos animais, dos seres humanos, enfim, do universo. O segundo fala sobre a saída do povo de Israel da escravidão do Egito, já que passaram lá 400 anos como escravos, mas 430 a partir do momento
que foram convidados por José a irem para o Egito, quando teve uma grande fome na região, e a família de José foi morar ali, e essa família cresceu muito e se tornou então a nação de Israel, ficaram escravos lá por 400 anos. Depois vem os outros livros, a Levítico, Números e Deuteronômio, que faz parte também do Pentateuco, depois os livros históricos, que são 12 livros históricos. Depois, os livros poéticos, começando com Jó, que é um poema dramático. E depois desses aí, vem os profetas maiores e os profetas menores, encerrando assim o Antigo Testamento. Do Antigo Testamento até o Novo Testamento, passaram-se 400 anos que não houve inspiração divina. Deus não inspirou ninguém para escrever nada. E é nesse interim, nesse período aí, que surgem os livros apócrifos, aqueles que não têm a inspiração divina, que são histórias do povo de Israel, histórias comuns, e que existem inclusive na Bíblia católica. Não argumento aqui, não quero criticá-los, é hipótese alguma. Mas aqueles que fazem parte do cânon são 66. Nesse interim, entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e o primeiro do Novo Testamento, que é Mateus, numa ordem cronológica, passaram-se 400 anos, portanto, e nesse período foram escritos outros livros que não são inspirados por Deus. Aparece o último dos profetas, aquele que foi profetizado, a voz do que clama no deserto, que era João Batista, e quebrou o silêncio. E a partir de então, o ministério de Jesus começa a exercer a sua influência através já de João Batista, depois do próprio Cristo, que veio e nasceu da Virgem Maria, cresceu, se tornou um homem, com 30 anos começou o seu ministério, pregou, curou, expulsou demônios, foi morto aos 30 anos de idade, aos 33 anos de idade, ele passou só 3 anos de ministério, 33 anos ele é morto na cruz do Calvário, passa 3 dias na sepultura e ressurge dentre os mortos, passa 40 dias na terra ainda para provar que ele tinha ressuscitado, depois ele vai para o Pai, vai para o céu. Então começa em Mateus, aí temos os 4 evangelhos, começam o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, depois um livro histórico, que é o livro de Atos, aí vemos então as cartas paulinas, que são 13, não incluímos aí a carta aos Hebreus, porque não temos certeza se foi Paulo que escreveu ou não. O que tudo indica assim, mas não temos certeza, preferimos não afirmar. Aí depois dessas cartas gerais, aí então vem o livro profético, um livro escatológico, que é o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, fechando, portanto, o cânon das Escrituras Sagradas. Muito bem, a Bíblia Sagrada, ela é um livro de Deus. Quais são as provas que nós temos para falar sobre isso? Primeiro, qualquer livro, ele se destrói, ele é destruído. Ele deixa de existir. Por mais duradouro que ele seja, mas um dia ele deixa de existir. A Bíblia ela é indestrutível. Nunca alguém conseguiu destruí-la totalmente. Imperadores no primeiro século, segundo século, e tantas outras pessoas tentaram acabar com a Bíblia Sagrada, mas não conseguiram. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Adolfo Hitler tentou acabar, extinguir a Bíblia, queimando todos os exemplares. Também não conseguiu. Deixa eu passar aqui alguns exemplos de uma pessoa que escreveu uma matéria, e eu vou citar aqui o nome dele, é um material muito interessante, que é o Hélio de Menezes Silva, que é o dono desse material. Ele coloca assim, historiadores judeus dizem que, ao retorno do cativeiro babilônico, parecia que todas as Bíblias tinham sido destruídas, mas logo se acharam 2 cópias perfeitas e completas e claras, preservadas por Deus, e o sacerdote escriba Esdras fez como começassem a ser feitas cópias perfeitas, ou seja, mandou fazer novas cópias perfeitas dessas 2 que sobraram, e logo voltaram a haver incontáveis Bíblias. Em 303 d.C., diz aqui o autor do material, o terrível e sanguinário imperador romano Diocleciano ordenou que cada igreja e cada Bíblia e cada cristão
que a tivesse e recusasse cedê-la, fosse aniquilado de sobre toda a terra, e moveu tão feroz e persistente perseguição até abdicar em 305 depois de Cristo. E tão certificou de seus mais completos sucessos que cunhou moeda comemorativa com a frase: a religião cristã foi destruída e a adoração dos deuses restaurada. Mas alguns cristãos e bíblias perfeitas sobreviveram. Ironicamente, um sucessor, Constantino, em 331 depois de Cristo, ordenou que Eusébio preparasse 50 cópias da Bíblia no mais caro material, às custas do governo. Ou seja, ele não conseguiu destruir a Bíblia Sagrada. Olha essa outra aqui, que é uma história, não é uma história, ou seja, algo verídico. Voltaire gabava-se: levou o século para se erigir o cristianismo, mas eu mostrarei como um francês o reduzirá a pó dentro de 50 anos. Ele erguia uma cópia da Bíblia no ar e proclamava: dentro de 100 anos, este livro sagrado terá sido esquecido e eliminado. Mas desde 20 anos depois, ou seja, depois de 20 anos, ele morre em 1778, então depois da sua morte, a sua enorme casa tornou-se um dos principais centros de distribuição da mesma Bíblia que ele desejou condenar à extinção. Sua própria casa, sua própria residência, tornou-se um centro de distribuição da Bíblia Sagrada. Também não conseguiu destruí-la. Ou seja, aí tem aqui uma ilustração interessante. Olha só. Voltaire dizia, depois que ele estava já doente: eu daria tudo para nunca ter nascido. Minutos antes de morrer, gritou: ó Cristo, ó Jesus, eu tenho que morrer abandonado por Deus e pelos homens. E entrou em tamanha agonia que seus amigos ateus não o suportaram e o deixaram sozinho. Sua enfermeira disse repetidamente: nem mesmo por todas as riquezas da Europa eu jamais quero ver outro descrente morrer. Morreu agonizando terrivelmente aquele que queria destruir a Bíblia Sagrada. Não vão conseguir. A Bíblia, ela é indestrutível, indestrutível. Olha essa ilustração aqui que eu quero contar para você também, que também é do Hélio de Menezes Silva, do seu material que ele escreve. Eu quero trazer para vocês aqui. Diz assim: desde jovem um rei cético, sempre que se encontrava com o seu servo crente, ferreiro de profissão, zombava da Bíblia, citando palavras dos mais pseudo-eruditos que a atacavam. Um dia, ambos já velhos, o rei cético foi pela primeira vez à oficina do ferreiro crente, lá ficando surpreso com a grande quantidade de malhos jogados no quintal, completamente despedaçados, e perguntou o que aquilo significava. O crente lhe respondeu que tinham sido amassados e despedaçados pelo uso. O rei cético pediu para ver as bigornas destruídas. Ele queria ver as bigornas destruídas. Mas o crente lhe respondeu que somente os malhos tornavam-se deformados e inúteis ao baterem tanto na bigorna, e esta era indestrutível, a dele sendo a mesma de seus antepassados. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Os malhos são batidos, são despedaçados e são jogados fora. E eles batem na bigorna. A bigorna permanece indestrutível. Por mais que batam na bigorna aqui, não iam conseguir destruir. Os malhos ficaram amassados, jogados lá no quintal, sem nenhuma serventia. A mesma coisa tem a ver com a Bíblia. Todos aqueles que bateram na Bíblia, que tentaram destruir a Bíblia Sagrada, e aqui o exemplo é da bigorna, que não é destruído,
no caso a Bíblia. Todos aqueles que bateram na Bíblia, tentaram destruir a Bíblia, já passaram, morreram, se acabaram, foram sepultados, cremados, morreram. Não existem mais. Todos. E aqueles que continuarão batendo na Bíblia também morrerão, mas a Bíblia permanecerá. Ela é eterna, ela é um livro transcendente. Ninguém vai conseguir destruí-la. E isso mostra que ela é um livro perfeito, que ela é um livro sobrenatural, que ela é um livro de Deus. Uma outra questão aqui é que quando se refere ao conteúdo da Bíblia Sagrada, você vai ver que apesar de ter histórias contadas, mas todas elas indicam uma direção, um ponto principal, que é o Messias, que é Jesus. O que é interessante aqui é que ela foi escrita num prazo de 1.600 anos por 40 pessoas. E a maioria dessas pessoas não se conheceram. Não se conheceram. Por exemplo, Paulo viveu muitos anos depois de Jeremias, de Moisés. Jeremias viveu muitos anos depois de Moisés, de Josué, de Ruth, por aí vai. Mas todo o conteúdo da Bíblia tem um tema principal. E esse tema está sobre a pessoa de Jesus. É tema focado sobre a redenção da humanidade caída, e caída por conta do pecado de Adão no jardim do Éden, porque em Adão todos os homens pecaram. Uma criança, quando nasce, ela já nasce em pecado. O Salmo 51, versículo 5 diz: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Aí vem o projeto de restauração da humanidade em uma pessoa, na pessoa de Cristo. E toda a Bíblia fala sobre esse tema, a restauração, a salvação, que viria na pessoa do Messias prometido. O Antigo Testamento fala sobre isso. Como é que ele fala? Através de imagens, através de figuras. Como Moisés, por exemplo, é uma figura de Cristo. A pedra que ele bate lá no deserto e dela sai água é uma figura de Cristo. A arca de Noé é uma figura da pessoa de Cristo. O cordeiro lá no jardim do Éden, quando Abel oferece a Deus também uma figura da pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, o Antigo Testamento está repleto de imagens que indicam uma só pessoa, o Messias prometido. E ele nasce, a Bíblia fala lá em Isaías 53 sobre o sofrimento de Jesus. Em Joel fala: e tu, Belém Efrata, posto que é menor entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel, falando sobre a pessoa de Cristo. O Novo Testamento também fala sobre a pessoa de Cristo. As pessoas morreram por Cristo, foram martirizados, foram ensanguentados por Cristo. No primeiro século, milhares de cristãos foram mortos, colocados em arenas, para os leões estraçalharem, para touros pisarem em cima, foram queimados vivos por Nero em Roma. Tudo por amor a uma pessoa, a Cristo Jesus, o Messias prometido. Ou seja, toda a Bíblia tem um tema, salvação em Cristo, mas também traz o julgamento através de Cristo no final de todas as coisas. O livro de Apocalipse fala sobre o mundo, sobre aquilo que vai acontecer com o mundo, mas fala sobre aquele que vem montado num cavalo branco, não como servo, mas como juiz, e vem para julgar. Fala sobre a pessoa de Cristo. Ou seja, é um livro que traz uma unidade perfeita, apesar de ter sido escrito em 1.600 anos, de ter 40 escritores, mas o autor é um só, é o nosso Deus, que inspirou estes homens e mulheres para escreverem a Bíblia Sagrada, um livro transcendente, um livro indestrutível e um livro que traz a unidade perfeita, uma unidade perfeita e que revela um tema na pessoa de Cristo Jesus. Você quer participar conosco de estudos mais avançados sobre a Bíblia, sobre a pessoa de Deus? Como é que Deus age na humanidade? Então se inscreva aí no canal, compartilhe esse material com outras pessoas, seja bênção para outras pessoas,
Coloque seu comentário embaixo se você gostou, se não gostou, o que precisamos melhorar. Mas eu volto a dizer, a Bíblia Sagrada é o único livro existente no mundo inteiro, praticamente quase em todo o mundo. Já está espalhado a Bíblia, que traz a mente de Deus e nos traz orientações de como devemos viver. Estamos vivendo aí um momento de pandemia. Muitos estão orando, Deus, faz com que a nossa nação seja feliz, com que nós não soframos. A Bíblia fala que o mundo está entesourado para a destruição. Quem já estudou aí a lei da termodinâmica de número 2 mostra que o mundo caminha para o caos, e é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que este mundo ele vai ser destruído, haverá novo céu e nova terra. Mas é tema para o próximo vídeo, ainda lá na frente, que vamos postar para vocês. Então você que está conosco, obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe grandemente. E mais uma vez, se não está inscrito, inscreva-se no canal, dê o seu like e aperte no sininho, para receber notificação de novos vídeos. Se não gostou, dê o seu dislike, não tem problema. Olá, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, Universos Teológico e Missionário. É canal que se propõe a estudar teologia e também falarmos um pouco de missiologia. Então você é nosso convidado a estar conosco. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ajude-nos, dê o seu like, deixe o seu joinha aí, aperte no sino para receber notificação de novos vídeos que nós vamos estar produzindo para você. Se não gostar de cada vídeo, dá o dislike, não tem problema. Nós também aceitaremos e teremos como uma orientação para melhorarmos cada vez mais o nosso material. Então, estudar teologia é algo que nos dá prazer, alegria no coração, porque é o estudo sobre a pessoa de Deus, sobre os acontecimentos submetidos à palavra de Deus também, que é a Bíblia Sagrada. E é muito, mas muito importante que cada pessoa, independente da sua religião, da sua fé, procure conhecer mais desse livro sagrado. Com 66 livros que nós consideramos inspirados por Deus, que fazem parte do cânon das Escrituras Sagradas, a Bíblia se destaca por conta dos séculos da sua existência, daquilo que está escrito o seu conteúdo, ele é verdadeiro, é inerrante, aquilo que está escrito já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então a Bíblia Sagrada, se todos bem pensarem, deveriam ter em sua casa, e não somente ter na sua escrivaninha, na sua cabeceira de cama, mas também tê-la no seu coração. É o livro que orienta quanto à família, que orienta quanto ao comportamento, quanto à vida terrena e à vida eterna, que é fundamental. Se você imagina, por exemplo, que a vida ela acaba quando você dá o último suspiro, você está redondamente enganado. A Bíblia, que é o livro de Deus, que não mente nunca, ela mostra que após a morte segue-se o juízo e quem morre em Cristo ressuscitará, receberá um corpo glorificado. Então este é o livro que fala sobre Deus, é um livro altamente teológico e missionário, porque ele revela os atos dos apóstolos, aquilo que Jesus fez. Ele é o nosso grande missionário, porque deixou o céu, deixou a sua glória e veio a este mundo aqui e morreu por todos nós. Então este livro, eu quero passar aqui um resumo do que eu já estudei aqui juntamente com algumas pessoas, e você pode também fazer as suas anotações, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, guardar com você, salvar aí no seu smartphone, no seu celular, enfim, aonde você quiser salvar, tá bom? Então vamos lá. A Bíblia, ela é um livro transcendente. É aquilo que não é natural, aquilo que é sobrenatural, porque ela traz a vontade e a mente de Deus. Vamos lá. A Bíblia foi escrita em aproximadamente 1.600 anos, por 40 escritores diferentes. 1.600 anos por 40 escritores diferentes. Ela foi escrita em 3 idiomas, em 3 línguas.
hebraico, aramaico e o grego. Hebraico, aramaico e o grego. O Antigo Testamento, porque a Bíblia é dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento ou Antiga Aliança e o Novo Testamento ou chamado de Nova Aliança. O Antigo Testamento ele é formado por 39 livros. 39 livros, enquanto que o Novo Testamento ele é formado por 27 livros. Dos 39 do Antigo Testamento, eles se dividem em 5 grupos, que são eles. Os 5 primeiros chamam-se de Pentateuco, que são os livros escritos por Moisés. O primeiro traz aí a origem do mundo, das plantas, dos animais, dos seres humanos, enfim, do universo. O segundo fala sobre a saída do povo de Israel da escravidão do Egito, já que passaram lá 400 anos como escravos, mas 430 a partir do momento que foram convidados por José a irem para o Egito, quando teve uma grande fome na região, e a família de José foi morar ali, e essa família cresceu muito e se tornou então a nação de Israel, ficaram escravos lá por 400 anos. Depois vem os outros livros, Levítico, Números e Deuteronômio, que faz parte também do Pentateuco. Depois os livros históricos, que são 12 livros históricos. Depois, os livros poéticos, começando com Jó, que é um poema dramático. E depois desses aí, vem os profetas maiores e os profetas menores, encerrando assim o Antigo Testamento. Do Antigo Testamento até o Novo Testamento, passaram-se 400 anos que não houve inspiração divina. Deus não inspirou ninguém para escrever nada. E é nesse interim, nesse período aí, que surgem os livros apócrifos, aqueles que não têm a inspiração divina, que são histórias do povo de Israel, histórias comuns, e que existem inclusive na Bíblia católica. Não argumento aqui, não quero criticá-los, é hipótese alguma. Mas aqueles que fazem parte do cânon são 66. Nesse interim, entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e o primeiro do Novo Testamento, que é Mateus, numa ordem cronológica, passaram-se 400 anos, portanto, e nesse período foram escritos outros livros que não são inspirados por Deus. Aparece o último dos profetas, aquele que foi profetizado, a voz do que clama no deserto, que era João Batista, e quebrou o silêncio. E a partir de então, o ministério de Jesus começa a exercer a sua influência através já de João Batista, depois do próprio Cristo, que veio e nasceu da Virgem Maria, cresceu, se tornou um homem, com 30 anos começou o seu ministério, pregou, curou, expulsou demônios, foi morto aos 30 anos de idade, aos 33 anos de idade, ele passou só 3 anos de ministério, 33 anos ele é morto na cruz do Calvário, passa 3 dias na sepultura e ressurge dentre os mortos, passa 40 dias na terra ainda para provar que ele tinha ressuscitado, depois ele vai para o Pai, vai para o céu. Então começa em Mateus, aí temos os 4 evangelhos, começam o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, depois um livro histórico, que é o livro de Atos, aí vemos então as cartas paulinas, que são 3, não incluímos aí a carta aos Hebreus, porque não temos certeza se foi Paulo que escreveu ou não. O que tudo indica sim, mas não temos certeza, preferimos não afirmar. Aí depois dessas cartas gerais, aí então vem o livro profético, um livro escatológico, que é o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, fechando, portanto, o cânon das Escrituras Sagradas. Muito bem, a Bíblia Sagrada, ela é um livro de Deus. Quais são as provas que nós temos para falar sobre isso? Primeiro, qualquer livro, ele se destrói, ele é destruído. Ele deixa de existir. Por mais duradouro que ele seja, mas um dia ele deixa de existir. A Bíblia ela é indestrutível. Nunca alguém conseguiu destruí-la totalmente. Imperadores no primeiro século, segundo século, e tantas outras pessoas tentaram acabar com a Bíblia Sagrada, mas não conseguiram. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Adolfo Hitler tentou acabar, extinguir a Bíblia, queimando todos os exemplares. Também não conseguiu.
Deixa eu passar aqui alguns exemplos de uma pessoa que escreveu uma matéria, e eu vou citar aqui o nome dele, é um material muito interessante, que é o Hélio de Menezes Silva, que é o dono desse material. Ele coloca assim, ó: historiadores judeus dizem que, ao retorno do cativeiro babilônico, parecia que todas as Bíblias tinham sido destruídas, mas logo se acharam 2 cópias perfeitas e completas e claras, preservadas por Deus, e o sacerdote e escriba Esdras fez como começassem a ser feitas cópias perfeitas, ou seja, mandou fazer novas cópias perfeitas dessas 2 que sobraram, e logo voltaram a haver incontáveis Bíblias. Em 303 d.C., diz aqui o autor do material, o terrível e sanguinário imperador romano Diocleciano ordenou que cada igreja e cada Bíblia e cada cristão que a tivesse e recusasse cedê-la fosse aniquilado de sobre toda a terra, e moveu tão feroz e persistente perseguição até abdicar em 305 d.C., e tão certo ficou de seus mais completos sucessos, que cunhou moeda comemorativa com a frase: a religião cristã foi destruída e a adoração dos deuses restaurada. Mas alguns cristãos e Bíblias perfeitas sobreviveram. Ironicamente, um sucessor, Constantino, em 331 d.C., ordenou que Eusébio preparasse 50 cópias da Bíblia no mais caro material, às custas do governo. Ou seja, ele não conseguiu destruir a Bíblia Sagrada. Olha essa outra aqui, que é uma história, não é uma história, ou seja, algo verídico. Voltaire gabava-se: levou século para se erigir o cristianismo, mas eu mostrarei como um francês o reduzirá a pó dentro de 50 anos. Ele erguia uma cópia da Bíblia no ar e proclamava: dentro de 100 anos, este livro sagrado terá sido esquecido e eliminado. Mas desde 20 anos depois, ou seja, depois de 20 anos, ele morre em 1778, então depois da sua morte, a sua enorme casa tornou-se um dos principais centros de distribuição da mesma Bíblia que ele desejou condenar à extinção. Sua própria casa, sua própria residência, tornou-se um centro de distribuição da Bíblia Sagrada. Também não conseguiu destruí-la. Ou seja, aí tem aqui uma ilustração interessante. Olha só. Voltaire dizia, depois que eu estava já doente: eu daria tudo para nunca ter nascido. Minutos antes de morrer, gritou: ó Cristo, ó Jesus, eu tenho que morrer abandonado por Deus e pelos homens. E entrou em tamanha agonia que seus amigos ateus não o suportaram e o deixaram sozinho. Sua enfermeira disse repetidamente: nem mesmo por todas as riquezas da Europa eu jamais quero ver outro descrente morrer. Morreu agonizando terrivelmente aquele que queria destruir a Bíblia Sagrada. Não vão conseguir. A Bíblia, ela é indestrutível, indestrutível. Olha essa ilustração aqui que eu quero contar para você também, que também é do Hélio de Menezes Silva, do seu material que ele escreve. Eu quero trazer para vocês aqui. Diz assim: desde jovem um rei cético, sempre que se encontrava com o seu servo crente, ferreiro de profissão, zombava da Bíblia, citando palavras dos mais pseudo-eruditos que a atacavam. Um dia, ambos já velhos, o rei cético foi pela primeira vez à oficina do ferreiro crente, lá ficando surpreso com a grande quantidade de malhos jogados no quintal, completamente despedaçados, e perguntou o que aquilo significava. O crente lhe respondeu que tinham sido amassados e despedaçados pelo uso.
o rei Sédico pediu para ver as bigornas destruídas. Ele queria ver as bigornas destruídas. Mas o crente lhe respondeu que somente os malhos tornavam-se deformados e inúteis ao baterem tanto na bigorna, e esta era indestrutível, a dele sendo a mesma de seus antepassados. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Os malhos são batidos, são despedaçados e são jogados fora. E eles batem na bigorna. A bigorna permanece indestrutível. Por mais que batam na bigorna aqui, não iam conseguir destruir. Os malhos ficaram amassados, jogados lá no quintal, sem nenhuma serventia. A mesma coisa tem a ver com a Bíblia. Todos aqueles que bateram na Bíblia, que tentaram destruir a Bíblia Sagrada, e aqui o exemplo é da bigorna, que não é destruído, no caso a Bíblia. Todos aqueles que bateram na Bíblia, tentaram destruir a Bíblia, já passaram, morreram, se acabaram, foram sepultados, cremados, morreram. Não existem mais. Todos. E aqueles que continuarão batendo na Bíblia também morrerão, mas a Bíblia permanecerá. Ela é eterna, ela é um livro transcendente. Ninguém vai conseguir destruí-la. E isso mostra que ela é um livro perfeito, que ela é um livro sobrenatural, que ela é um livro de Deus. Uma outra questão aqui é que quando se refere ao conteúdo da Bíblia Sagrada, você vai ver que apesar de ter histórias contadas, mas todas elas indicam uma direção, um ponto principal, que é o Messias, que é Jesus. O que é interessante aqui é que ela foi escrita num prazo de 1.600 anos, por 40 pessoas. E a maioria dessas pessoas não se conheceram. Não se conheceram. Por exemplo, Paulo viveu muitos anos depois de Jeremias, de Moisés. Jeremias viveu muitos anos depois de Moisés, de Josué, de Ruth, por aí vai. Mas todo o conteúdo da Bíblia tem um tema principal. E esse tema está sobre a pessoa de Jesus. É tema focado sobre a redenção da humanidade caída, e caída por conta do pecado de Adão no jardim do Éden, porque em Adão todos os homens pecaram. Uma criança, quando nasce, ela já nasce em pecado. O Salmo 51, versículo 5 diz: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Aí vem o projeto de restauração da humanidade em uma pessoa, na pessoa de Cristo. E toda a Bíblia fala sobre esse tema, a restauração, a salvação, que viria na pessoa do Messias prometido. O Antigo Testamento fala sobre isso. Como é que ele fala? Através de imagens, através de figuras. Como Moisés, por exemplo, é uma figura de Cristo. A pedra que ele bate lá no deserto e dela sai água é uma figura de Cristo. A arca de Noé é uma figura da pessoa de Cristo. O cordeiro lá no jardim do Éden, quando Abel oferece a Deus também uma figura da pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, o Antigo Testamento está repleto de imagens que indicam uma só pessoa, o Messias prometido. E ele nasce, a Bíblia fala lá em Isaías 53 sobre o sofrimento de Jesus. Em Joel fala: e tu, Belém Efrata, posto que é menor entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel, falando sobre a pessoa de Cristo. O Novo Testamento também fala sobre a pessoa de Cristo. As pessoas morreram por Cristo, foram martirizados, foram ensanguentados por Cristo. No primeiro século, milhares de cristãos foram mortos, colocados em arenas, para os leões estraçalharem, para touros pisarem em cima, foram queimados vivos por Nero em Roma. Tudo por amor a uma pessoa, a Cristo Jesus, o Messias prometido. Ou seja, toda a Bíblia tem um tema, salvação em Cristo, mas também traz o julgamento através de Cristo no final de todas as coisas. O livro de Apocalipse fala
sobre o mundo, sobre aquilo que vai acontecer com o mundo, mas fala sobre aquele que vem montado num cavalo branco, não como servo, mas como juiz, e veio para julgar. Fala sobre a pessoa de Cristo. Ou seja, é um livro que traz uma unidade perfeita, apesar de ter sido escrito em 1600 anos, de ter 40 escritores, mas o autor é um só, é o nosso Deus, que inspirou estes homens e mulheres para escreverem a Bíblia Sagrada, um livro transcendente, um livro indestrutível e um livro que traz a unidade perfeita, uma unidade perfeita e que revela um tema na pessoa de Cristo Jesus. Você quer participar conosco de estudos mais avançados sobre a Bíblia, sobre a pessoa de Deus? Como é que Deus age na humanidade? Então se inscreva aí no canal, compartilhe esse material com outras pessoas, seja bênção para outras pessoas. Coloque seu comentário embaixo se você gostou, se não gostou, o que precisamos melhorar. Mas eu volto a dizer, a Bíblia Sagrada é o único livro existente no mundo inteiro, praticamente quase em todo o mundo. Já está espalhado a Bíblia, que traz a mente de Deus e nos traz orientações de como devemos viver. Estamos vivendo aí um momento de pandemia. Muitos estão orando, Deus, faz com que a nossa nação seja feliz, com que nós não soframos. A Bíblia fala que o mundo está entesourado para a destruição. Quem já estudou aí a lei da termodinâmica de número 2 mostra que o mundo caminha para o caos, e é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que este mundo ele vai ser destruído, haverá novo céu e nova terra. Mas é tema para o próximo vídeo, ainda lá na frente, que vamos postar para vocês. Então você que está conosco, obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe grandemente. E mais uma vez, se não está inscrito, inscreva-se no canal, dê o seu like e aperte aí no sininho, para receber notificação de novos vídeos. Se não gostou, dê o seu dislike, não tem problema.